Fala, turma, beleza? Como combinado, estou gravando aqui a resolução da nossa aula 2 da semana 2, né? A gente trabalhou sobre juros simples, o regime de capitalização simples, e a gente vai falar agora das 5 questões que foram propostas para vocês responderem, e aí depois, posteriormente, eu iria fazer a correção, tá? Então, semana 2, atividade, primeira questão. O valor de 3.500 foi aplicado por 11 meses a taxa de juros de 4% ao mês. Então, ele pergunta qual é o montante. A gente não tem o montante, né, e a gente também não tem os juros. São duas informações importantes para que a gente possa chegar no valor que é solicitado. Primeiramente, porque a gente precisa dos juros, né? Ou seja, dos juros, dependendo da fórmula que a gente vai utilizar, a gente precisa dos juros e depois a gente encontraria um montante. Entretanto, a gente viu, né, que tem essa outra fórmula aqui que a gente não precisaria utilizar os juros, tá? Mas vamos fazer da forma que a gente, né, não soubesse essa primeira possibilidade, né? Então, montante é igual capital mais juro. E então a gente percebe que temos o capital. O capital, na questão, ele é dado no valor de 3.500, ou seja, o valor que foi aplicado durante 11 meses. Então, aqui está o capital 3.500. Só que não temos o juro. E juro, como a gente já percebeu, né, e a gente também tem acesso a essas fórmulas aqui, né, que foram entregues no último slide, a gente discutiu também em sala. São essas fórmulas aqui, a gente pode olhar e ver qual seria a melhor fórmula de utilizar. Então, a gente tem J igual capital multiplicado pela taxa de juros multiplicado pelo tempo. Então, a gente tem capital 3.500, o tempo 4%, que a gente colocou em forma decimal, 0,04, e temos também o tempo de 11 meses, né? Então, temos taxa de juros, capital e o tempo. Tendo essas informações, né, a gente só faz agora colocá-las na forma, né? Juros é igual capital multiplicado pela taxa de juros multiplicado pelo tempo. Então, 3.500 vezes 0,04 vezes 11. 0,04 multiplicado por 11, 0,44, que multiplicado por 3.500 dá o juro de 1.540. Então, encontramos os juros de 1.540. Sabemos dessa fórmula aqui, né, e a gente só está precisando só do J, né, dos juros para concluir. A gente agora pode fazer. Então, aqui está. Montante é igual ao capital mais juros. Montante é igual a 3.500, era o que a gente tinha, né? Até essa informação, tínhamos isso. E agora a gente já sabe que os juros é 1.540. Então, o montante é de 5.040. A gente também sabe que podemos fazer de uma outra forma, né? E aí a gente não precisaria encontrar os juros, que é montante é igual a capital, parêntese, 1 mais taxa de juros multiplicado pelo tempo. 3.500, parêntese, 1 mais 0,04 multiplicado por 11. Essa multiplicação aqui, somado com 1, vai dar 1,44, multiplicado por 3.500, vai dar um montante de 5.040. Questão 2. Qual é o montante de um capital no valor de 10 mil? Perceba que ele já está sendo bem claro na questão que ele quer, né? Ele quer saber qual o montante, né? Qual é o montante para um capital de 10 mil
aplicado por 7 meses ao tempo, 7 meses, e a taxa de juros de 12% ao ano. Então, ele quer saber o montante, né? A mesma condição da questão anterior, né? Ou seja, ele quer saber o montante, então a gente pode utilizar das duas formas que a gente utilizou acima, tá? Então, vamos lá. Queremos saber o montante, tá? E a gente vai partir dessa fórmula aqui. A escolha não é minha mesmo, mas vocês podem utilizar essa aqui também, tá bom? Montante é igual a capital mais juros. Montante é igual 10 mil mais juros. 10 mil é o capital que ele já deu na questão. Aqui, capital, né? Só que a gente não tem os juros. Para encontrar os juros, a gente precisa utilizar essa fórmula aqui, né? Então, a gente vai fazer uso dela. Então, juros é igual capital multiplicado por taxa de juros multiplicado pelo N. Então, 10 mil multiplicado por 0,01, ou seja, a gente pegou os 12%, né? E colocou 12% em decimal, 0,12 ao ano, e colocamos ao mês, ou seja, se ele é 0,12 ao ano, então ao mês ele é 0,01. Né? E aqui temos 0,01 multiplicado por 7, que é o número ao mês. Tá? Dá 700. Então agora já sabemos que é 700. Então agora a gente vai saber qual é o montante. Né? Montante é igual a capital mais juros, montante 10 mil, né? Mais dos juros, acabamos de encontrar os juros aqui. Né? Então, juros 700. Então, o montante é 10.700. A pessoa resgatou um montante de 5 mil que estava aplicado por um prazo de 3 anos e meio. A taxa de juros de 8,5 ao mês. E aí ele quer saber o valor do capital. Temos um montante, tem uma taxa de 3 anos e meio, 3,5 anos, e a taxa de juros 8,5 ao ano, que é igual a 0,085. Né? Ou seja, a gente colocou em decimal que estava em 100%. Né? Então, a gente quer o capital. Se a gente não lembra, né, como é o que a gente pode encontrar o capital, a gente pode utilizar essa fórmula aqui, ou essa aqui, a depender quais informações que a gente tem, né? Nessa aqui a gente tem um montante, né? A gente não tem os juros, né? Então, ó, podemos fazer uso dessa. Então, capital igual a M dividido por 1 mais taxa de juros multiplicado pelo tempo. Então, tá aqui. Deixa eu dar só um espaço na volta. Um espaço para ficar um pouco mais. Então, aqui tá. Né? Capital 5 mil. Então, 5 mil dividido por 1 mais 0,85 multiplicado por 3,5. Então, a gente fez a multiplicação, deu 0,2975. Então, agora a gente vai somar com 1. Né? Ao somar com 1, 1,2975. E aí, agora a gente vai dividir os 5 mil pelo esse número que a gente encontrou, 1,2975. E encontramos o capital de 3.856,53,56, desculpa. Então, está aqui o valor do capital encontrado para esses elementos, para essa característica que a pessoa ela nos ofereceu. Questão 4,
Uma pessoa aplicou em uma instituição financeira, 18 mil, se aplicou, é o valor presente, né, o capital, 18 mil, e fez um resgate, ou seja, montante, valor futuro de 21.456 durante 4 meses. Aí ele fala, olha, calcule aí para a gente a taxa mensal de juros simples oferida nessa aplicação. Opa, a gente tem um capital, a gente tem um montante e a gente tem o Nzinho, o tempo, e a gente quer saber quem é a taxa de juros I, né? Aí a gente vai lá nas fórmulas que vimos na última aula e encontramos essa aqui, né? Por que essa aqui, Thiago? Não essa aqui, porque essa aqui necessita do juro. E a gente não tem um juro, então vamos, né, por essa aqui. Então, I é igual ao montante dividido pelo capital, menos 1, dividido por N. Então, né, da minha forma, coloquei aqui aquela expressão que está lá, né, ou seja, montante dividido por capital, menos 1 dividido, ou seja, pelo tempo. Então, agora só colocamos os valores na fórmula, né, 21.456 é o nosso montante, dividido por 18 mil, que é o nosso capital, menos 1 dividido por 4, que é o tempo. Ao dividir o montante pelo capital, a gente encontrou 1,192, né? E aí a gente repetiu as informações, menos 1 dividido por 4. Ao diminuir 1,192 por menos 1, a gente encontrou 192 dividido por 4. E aí, ao dividir os 0,192 por 4, a gente encontrou uma taxa de juro mensal de 0,048, tá bom? Então, aí a gente encontrou o I da questão, a taxa de juros. E por último, turma, né? Por último, e também importante assim como as outras, calcular o montante de um capital, né? Ou seja, o montante aqui do capital, no valor de 600 mil, aplicado na taxa de juros 2,3 ao mês, por um prazo de 1 ano e 5 meses, né? Então, a gente quer saber quem é o montante, né? A gente sabe que a gente pode encontrar o montante daquelas duas formas que a gente fez nas duas primeiras questões, mas agora vamos diferenciar e vamos usar essa aqui, tá bom? Então, primeiro passo, percebemos o seguinte, que a taxa de juros e o prazo, o tempo, estão em escalas temporais distintas, né? Ou seja, a taxa de juros está ao mês e o prazo está ao ano, né? Com mês também, mas ainda está mais valorada ao ano. Então, a gente olha, se é 1 ano e meio, ou seja, desculpa, se é 1 ano e 5 meses, então vai ser 17 meses para ficar igual à minha taxa de juros, que é ao mês, beleza? Então, 2,3% ao mês, a gente vai deixar de forma decimal 0,023, tá bom? Então, duas informações importantes, 17 meses, que é concernente a 1 ano e 5 meses, e aqui a gente trouxe 2,3%, né, que é um valor em porcento, a gente colocou em decimal, igual fizemos nas outras questões, igual fizemos na sala de aula. A sala de aula, entre aspas. E aí a gente encontrou esse valor. Nossa fórmula que vamos utilizar, montante é igual ao capital, parêntese, 1 mais taxa de juros multiplicado pelo tempo, fecha parênteses. Colocando esses valores na fórmula, a gente tem aqui, né? Multiplicamos 0,023 pelo 17. Encontrado esse valor aqui, a gente soma com 1 e posteriormente a gente multiplica pelo 600.
Eu já fiz isso, né? E aqui eu encontrei o valor de 834.600. Então, olha, se você colocou um capital de 600 com essa taxa de juros ao mês e com esse tempo aqui, o seu montante vai ser 834.600, beleza? Então, turma, a gente fez, né? A gente teve essa semana dedicada à taxa de juros simples. Essa semana agora, né? Que na última quarta agora, desculpa, na terça e quinta-feira agora, a gente falou sobre juros compostos. Nessa próxima semana agora, a gente vai resolver exercícios concernentes essas últimas 3 semanas, né? Ou seja, valor do dinheiro no tempo, juros simples e juros compostos. A gente vai fazer uma bateria de questões. E aí, depois disso, a gente prossegue para o próximo assunto, tá bom? Então, fiquem com Deus, bom final de semana e o professor, amigo de vocês, está aqui à disposição. Valeu e até mais.